para a questão desafio da banca IDECAM. Essa questão, ela envolve morfologia, em especial conjunções e pronomes. E um termo bem recorrente em questões aparece aqui para análise, que é o elemento da língua portuguesa que possui uma maior diversidade de classificações. É a palavra que. Então, a palavra que tem cerca de 20 classificações possíveis na língua portuguesa. E aí nós vamos estudar algumas delas, as principais, na resolução dessa questão. Então, prestem atenção. Considere a seguinte frase. O professor explicou aos alunos que deveriam estudar mais. Assinale a alternativa que classifica corretamente o pronome que na frase acima. Então, o pronome que ele aparece aqui. Ó. O professor explicou aos alunos que deveriam estudar mais. Então, a pergunta ela é voltada para as funções do que e pede a alternativa correta. A questão, tecnicamente, comete um erro porque ela diz o seguinte, ó, assinala a alternativa que classifica corretamente o pronome que. Então, ela afirma que é pronome, mas isso não sabemos. É justamente o questionamento que iremos analisar. Se esse que é pronome, se for pronome, se ele é relativo, igual diz a letra A, se ele é demonstrativo, se ele é indefinido, se é interrogativo, mas a letra B não fala de pronome, fala de conjunção. Então, aqui foi um erro técnico em afirmar que é pronome se justamente a pergunta é para saber a classe de palavra do elemento que, certo? Mas isso a gente deixa para segundo plano. Não vai comprometer a nossa análise, esse erro da banca. Então, qual afirmativa é correta quanto à classificação do elemento que nesse contexto? Em primeiro lugar, lembrem-se que nós precisamos observar o contexto, e morfologia e sintaxe, praticamente tudo da língua portuguesa a gente precisa do contexto. Certo? Praticamente tudo. Tem algumas questões de ortografia e de acentuação que o contexto é relevante, mas boa parte das classificações, principalmente morfológica, sintática, elas necessitam de um contexto. Por quê? Porque, a depender do contexto, a classificação pode mudar. Então, vamos lá. A letra A diz que o que, naquele contexto, é um pronome relativo. Letra B fala que é uma conjunção integrante. Letra C diz que é um pronome demonstrativo. Letra D diz que é um pronome indefinido. E letra E diz que é um pronome interrogativo. Quem já estudou algumas das classificações do elemento que, já consegue, de imediato, eliminar duas alternativas. Por quê? 2 das 5 alternativas mencionam uma classificação que o que não possui em nenhum contexto, certo? Então, para encurtar o nosso caminho até a resposta, essa observação faria muita diferença. Então, vamos lá. A gente pode eliminar duas dessas alternativas. Ah, professor, mas eu não consegui observar isso. Não tem problema. Aí você vai analisar as 5 e primeiro observar o que na oração, naquele contexto. Mas quem já conseguiu observar que duas dessas classificações não são possíveis para o que, já elimina. E aí só ficarão 3 alternativas. Quais são essas duas? Letra C, pronome demonstrativo. Então, o que, ele nunca é pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo é este, isto, aquilo, essa, aquela. Então, basicamente, são esses elementos e as variações. Esse, essa e aquela e variações. Então, não tem o que em nenhum contexto que ele vai ser pronome demonstrativo. Os pronomes demonstrativos podem aparecer antes do que, mas o que, ele não é pronome demonstrativo, certo? Em nenhum contexto. Então, já elimina. E também o que, ele não é pronome indefinido.
ele não é pronome indefinido. Por quê? O pronome indefinido é aquele que menciona algo de maneira genérica. Então, alguém, ninguém. Então, estes são exemplos de pronomes indefinidos. Certo, tudo, todo. O que não aparece. Ele não tem essa característica de tratar um elemento de modo indefinido. Então, aqui nós ficamos com pronome relativo, ele pode ser, a depender do contexto. Conjunção integrante pode ser também. E pronome interrogativo. Dos três que restaram, nós temos o pronome interrogativo como mais fácil de observar. O que ele é pronome interrogativo? Quando ele faz um questionamento, uma pergunta. Pode ser uma pergunta direta, por exemplo, que gabarito foi esse? Então, é uma pergunta direta. O que serviu para interrogar? É o pronome interrogativo. Ou ele quer saber que gabarito é esse? Então, geralmente, o que, quando é um pronome interrogativo, ele aparece no início da pergunta, ele faz a pergunta direta. Não é o caso. Ali nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma interrogação, nenhum questionamento. O professor explicou aos alunos que deveriam estudar mais. Então, não tem nenhuma pergunta. Logo, também eliminamos letra E, pronome interrogativo. E aí nos resta a letra A e também sobra a letra B. Essas duas alternativas são as classificações mais recorrentes do elemento que. Então, ele aparece mais dessas duas formas, como pronome relativo ou como conjunção integrante. E aí, professor, como é que eu vou desvendar nessa questão? Não tem dificuldade. Tanto o pronome relativo como a conjunção integrante, nos dois casos, nós temos uma técnica de substituição. Quando ele é pronome relativo, nós podemos trocá-lo por o qual ou a qual. E ele antecede, geralmente, um substantivo, uma palavra substantivada. Então, o que vai aparecer antes de um nome, e esse que ele pode ser trocado por a qual, se o nome que vem em seguida é feminino, ou pode ser trocado por o qual, se o nome que vem em seguida é masculino. Por que a gente troca por a qual ou o qual? Porque a qual e o qual são pronomes relativos. E aí, se o que estiver na função de pronome relativo, vai permitir fazer a troca por um dos dois. Então, é a primeira técnica do pronome relativo, para testarmos se o que é pronome relativo. Vamos fazer isso no contexto. E o que é um pronome relativo? O pronome relativo, o nome já diz, ele serve para relacionar os termos. Então, muitas vezes ele é utilizado para evitar repetição. Essa é a questão que mencionei na aula passada, a qual mencionei na aula passada. Então, percebam que evitou a repetição do substantivo. E quando é que é conjunção integrante? É conjunção integrante quando inicia uma oração e aí a gente consegue retirar o que e toda a oração que vem após ele e trocar pela palavra isso. Porque a conjunção integrante, ela tem uma função sintática. Então, ela pode ser um objeto, pode ser um sujeito, pode ser um complemento, um aposto, um vocativo, certo? Então, vamos testar primeiro se é pronome relativo. Se não for, vai ser conjunção integrante. O professor explicou aos alunos a qual deveriam estudar mais, o qual deveriam estudar mais. Não. Percebam que depois do que não temos nenhum nome, nenhum substantivo ou palavra substantivada. Temos um verbo, temos dois verbos, temos um advérbio, mas não temos um nome, substantivo ou palavra substantivada. Logo, o que não é pronome relativo, certo? Essa é a resposta que o aluno esperava, a qual o aluno esperava. Nesse exemplo, o que seria um pronome relativo? Aqui não. Aí vamos para o teste se é conjunção integrante, para confirmarmos. Percebam que após o que, nós temos uma oração. E uma característica do que, quando é conjunção integrante,
é ele anteceder uma oração. Ó. O professor explicou aos alunos que deveriam estudar mais. Então, tem uma oração antes, ó, o professor explicou aos alunos, primeira oração, deveriam estudar mais a segunda oração. Então, o que está entre duas orações, iniciando a segunda. É uma característica quando é conjunção integrante. E como é que a gente confirma? Vamos retirar esse que e toda a oração e trocar por isso. O professor explicou aos alunos isso. Encaixou. O professor explicou aos alunos o quê? Que deveriam estudar mais. Então, esse que deveria estudar mais, o que é conjunção integrante, e a oração que ele antecede, ela tem uma função sintática, conforme falei. Ó. O professor explicou a alguém, explicou aos alunos. Então, é objeto indireto, ó, a preposição. Aí, esse mesmo verbo explicar, ele também é transitivo direto. Então, ele é transitivo indireto e direto. Ele é bitransitivo. Então, o primeiro complemento dele é o objeto indireto. O professor explicou a alguém, aos alunos. Explicou algo que deveriam estudar mais. Aí, por isso que a gente troca por isso, para encaixar na oração e verificarmos que esse elemento que é conjunção integrante e a oração que vem na sequência, ela faz uma função sintática de objeto direto. Então, resumindo, para ser bem objetivo, você troca o que e a oração que vem depois pela palavra isso. Se encaixar, é conjunção integrante, certo? E se você conseguir trocar o que, só ele, por a qual ou qual, aí ele vai ser um pronome relativo. Então, aqui, o nosso gabarito é letra B, conjunção integrante. Então, esse que, ele está antecedendo uma oração e ele exerce a função sintática, acompanhado da oração, ele e toda a oração fazem a função de objeto direto. Logo, ele é uma conjunção integrante. Então, o gabarito da nossa questão, desafio, é letra B, conjunção integrante.